Bíblia Sagrada. 2 Samuel, capítulos 1 ao 10. Capítulo 1, versículos 1. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e estando já 2 dias em Ziclag. 2. Sucedeu, ao terceiro dia, aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça, e chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. 3. Perguntou-lhe Davi, donde vens? Ele respondeu, fugi do arraial de Israel. 4. Disse-lhe Davi, como foi lá isso? Conta-mo. Ele lhe respondeu, o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. 5. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas, como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? 6. Então, disse o moço portador das notícias, cheguei, por acaso, à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. 7. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse, eis-me aqui. 8. Ele me perguntou, quem és tu? Eu respondi, sou Amalequita. 9. Então, me disse, arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. 10. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. 11. Então, apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. 12. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. 13. Então, perguntou Davi ao moço portador das notícias, donde és tu? Ele respondeu, sou filho de um homem estrangeiro, Amalequita. 14. Davi lhe disse, como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? 15. Então, chamou Davi a um dos moços e lhe disse, vem, lança-te sobre esse homem. Ele o feriu, de sorte que morreu. 16. Disse-lhe Davi, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, matei o ungido do Senhor. 17. Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação. 18. Determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. 19. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes. 20. Não o noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. 21. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. 22. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. 23. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. 24. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. 25. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas sobre os montes foi morto. 26. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. 27. Como caíram os valentes, e pereceram as armas de guerra. Capítulo 2. Versículos 1. Depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor, sobe. Perguntou Davi, para onde subirei? Respondeu o Senhor, para Hebrom. 2. Subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. 3. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. 4.
Então, vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. 5. Então, enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: Benditos do Senhor sejais vós, por esta humanidade para com vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. 6. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade, eu vos recompensarei este bem que fizestes. 7. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos, e sede valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. 8. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim. 9. E o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Açuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. 10. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, somente a casa de Judá seguia Davi. 11. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. 12. Saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Isbosete, filho de Saul, de Maanaim a Gibeão. 13. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os homens de Davi se encontraram uns com os outros perto do açude de Gibeão, pararam estes do lado de cá do açude, e aqueles, do lado de lá. 14. Disse Abner a Joabe: Levantem-se os moços e batam-se diante de nós. Respondeu Joabe: Levantem-se. 15. Então, se levantaram e avançaram em igual número, 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. 16. Cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada no lado, e caíram juntamente, donde se chamou aquele lugar Campo das Espadas, que está junto a Gibeão. 17. Seguiu-se crua peleja naquele dia, porém Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. 18. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Azael era ligeiro de pés, como gazela selvagem. 19. Azael perseguiu Abner e, na sua perseguição, não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. 20. Então, olhou Abner para trás e perguntou: És tu Azael? Ele respondeu: Eu mesmo. 21. Então, lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém Azael não quis apartar-se dele. 22. Então, Abner tornou a dizer-lhe: Desvia-te de detrás de mim, porque hei de oferir-te dar contigo em terra. E como me avistaria rosto a rosto com Joabe, teu irmão? 23. Porém, recusando ele desviar-se, Abner o feriu no abdômen com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu por detrás. Azael caiu e morreu no mesmo lugar, todos quantos chegavam no lugar em que Azael caíra e morrera paravam. 24. Porém Joabe e Abisai perseguiram Abner, e pôs-se o sol, quando chegaram eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. 25. Os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner e, cerrados numa tropa, puseram-se no cimo de um outeiro. 26. Então, Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as suas consequências? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? 27. Respondeu Joabe: Tão certo como vive Deus, se não tivesses falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um a seu irmão. 28. Então, Joabe tocou a trombeta, e todo o povo parou, e eles não perseguiram mais a Israel e já não pelejaram. 29. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície, passaram o Jordão e, caminhando toda a manhã, chegaram a Maanaim. 30. Joabe deixou de perseguir Abner, e tendo ele ajuntado todo o povo, faltavam 19 dos homens de Davi, além de Azael. 31. Porém os servos de Davi tinham ferido, dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner, a 360 homens, que ali ficaram mortos. 32. Levaram Azael e o enterraram na sepultura de seu pai, a qual estava em Belém.
Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Capítulo 3. Versículos 1. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. 2. Em Hebrom, nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Anon, de Ainoã, a Jezreelita. 3. O segundo, Eliabe, de Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. 4. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. 5. O sexto, Itrião, de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. 6. Havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. 7. Teve Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. Perguntou Isbosete a Abner: por que coabitaste com a concubina de meu pai? 8. Então, se irou muito Abner por causa das palavras de Isbosete e disse: sou eu cabeça de cão para Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. Contudo, me queres, hoje, culpar por causa desta mulher. 9. Assim faça Deus segundo lhe parecer Abner, se, como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu. 10. Transferindo o reino da casa de Saul, estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. 11. E nenhuma palavra pôde Isbosete responder a Abner, porque o temia. 12. Então, de sua parte ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? Faze comigo aliança, e eu te ajudarei em fazer passar-te a ti todo Israel. 13. Respondeu Davi: bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo: quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul. 14. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me de volta minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. 15. Então, Isbosete mandou tirá-la seu marido, a Paltiel, filho de Laís. 16. Seu marido o acompanhou, caminhando e chorando após ela, até Baurim. Disse Abner: vai-te, volta. E ele voltou. 17. Falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: outrora, procuráveis que Davi reinasse sobre vós? 18. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: por intermédio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. 19. Da mesma sorte falou também Abner aos ouvidos de Benjamim, e foi ainda dizer a Davi, em Hebrom, tudo o que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. 20. Veio Abner ter com Davi, em Hebrom, e 20 homens, com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram. 21. Então, disse Abner a Davi: levantar-me-ei para juntar todo Israel ao rei, meu senhor, para fazerem aliança contigo, tu reinarás sobre tudo, que desejar a tua alma. Assim, despediu Davi Abner, e ele se foi em paz. 22. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo o grande despojo. Abner, porém, já não estava com Davi, em Hebrom, porque este o havia despedido, e ele se fora em paz. 23. Chegando, pois, Joabe e toda a tropa que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, o qual o despediu, e ele se foi em paz. 24. Então, Joabe foi ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, como, pois, o despediste, indo-se ele livremente? 25. Bem conheces Abner, filho de Ner. Veio para enganar-te, tomar conhecimento de tuas empresas e sondar todos os teus planos. 26. Retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiros após Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. 27. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, no interior da porta, para lhe falar em segredo, e ali o feriu no abdômen, e ele morreu, agindo assim Joabe em vingança do sangue de seu irmão Azael. 28.
Sabendo depois Davi, disse: inocentes somos eu e o meu reino, para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. 29. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia à espada, quem necessite de pão. 30. Joabe, pois, e seu irmão Abisai mataram a Abner, por ter morto seu irmão Asael na peleja, em Gibeão. 31. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de panos de saco e de pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. 32. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou junto da sepultura de Abner, chorou também todo o povo. 33. E o rei, pranteando Abner, disse: teria de morrer Abner como se fora um perverso. 34. As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés, carregados de grilhões, caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito mais por ele. 35. Então, veio todo o povo fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia, porém Davi jurou, dizendo: assim me faça Deus o que lhe aprover, se eu provar pão ou alguma coisa antes do sol posto. 36. Todo o povo notou isso e lhe pareceu bem, assim como lhe pareceu bem tudo, quanto o rei fez. 37. Todo o povo e todo Israel, naquele mesmo dia, ficaram sabendo que não procedera do rei que matassem Abner, filho de Ner. 38. Então, disse o rei aos seus homens: não sabeis que, hoje, caiu em Israel um príncipe, um grande homem? 39. No presente, sou fraco, embora ungido rei, estes homens, filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Retribua o Senhor ao que fez mal segundo a sua maldade. Capítulo 4, versículos 1. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. 2. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens, capitães de tropas, um se chamava Baaná, o outro, Recabe, filhos de Rimon, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote era tida como pertencente a Benjamim. 3. Tinham fugido os Beerotitas para Gitaim e ali têm morado até ao dia de hoje. 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas, então, sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. 5. Indo Recabe e Baaná, filhos de Rimon, Beerotita, chegaram à casa de Esbozete, no maior calor do dia, estando este a dormir, ao meio-dia. 6. Ali, entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram no abdômen. Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. 7. Tendo eles entrado na casa, estando ele no seu leito, no quarto de dormir, feriram-o e o mataram. Cortaram-lhe depois a cabeça e a levaram, andando toda a noite pelo caminho da planície. 8. Trouxeram a cabeça de Esbozete ao rei Davi, a Hebrom, e lhe disseram: eis aqui a cabeça de Esbozete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava tirar-te a vida. Assim, o Senhor vingou, hoje, ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. 9. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimon, o Beerotita, disse-lhes: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. 10. Se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia, dizendo: eis que Saul é morto, parecendo-lhe porém aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, e como recompensa o matei em Ziclag. 11. Muito mais a perversos, que mataram a um homem justo em sua casa, no seu leito. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra. 12. Deu Davi ordem aos seus moços, eles, pois, os mataram e, tendo-lhes cortado as mãos e os pés, os penduraram junto ao açude em Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Esbozete, e a enterraram na sepultura de Abner, em Hebrom. Capítulo 5, versículos 1.
Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. 2. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel, também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei, em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. 4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. 5. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. 6. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. 7. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. 8. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso, se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. 9. Assim, habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi, foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. 10. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. 11. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram uma casa a Davi. 12. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. 13. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. 14. São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão. 15. Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia. 16. Elisama, Eliada e Elifelete. 17. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. 18. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. 19. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque, certamente, entregarei os filisteus nas tuas mãos. 20. Então, veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso, chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. 21. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. 22. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. 23. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. 24. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então, te apressarás, é o Senhor que saiu diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. 25. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Capítulo 6. Versículos. 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. 2. Dispôs-se, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baala de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. 3. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. 4. Levaram-no com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. 5. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbalos. 6. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois tropeçaram. 7.
Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. 8. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. 9. Temeu Davi ao Senhor, naquele dia, e disse, como virá a minha arca do Senhor? 10. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. 12. Então, avisaram a Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo, quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. 13. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. 15. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. 17. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. 18. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. 19. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então, se retirou todo o povo, cada um para sua casa. 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se, hoje, aos olhos das servas de seus servos, como, sem pejo, se descobre um vadio qualquer. 21. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. 22. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas, de quem falaste, delas serei honrado. 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos, até ao dia da sua morte. Capítulo 7. Versículos 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. 2. Disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. 3. Disse Natã ao rei, vai, faze tudo, quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. 4. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: 5. Vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? 6. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. 7. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei, acaso, alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. 9. E fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. 10. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. 11. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. 12.
quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. 13. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. 14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. 15. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. 17. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. 18. Então, entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? 19. Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. 20. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. 21. Por causa da tua palavra e segundo teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-o a conhecer a teu servo. 22. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. 23. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas, para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. 24. Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. 25. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre, faze como falaste. 26. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. 27. Pois tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. 28. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. 29. Se, pois, agora, servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção, será, para sempre, bendita a casa do teu servo. Capítulo 8, versículos 1. Depois disto, feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. 2. Também derrotou os moabitas, fê-los deitar em terra e os mediu, 2 vezes um cordel, para os matar, 1 vez um cordel, para os deixar com vida. Assim, ficaram os moabitas por servos de Davi e lhe pagavam tributo. 3. Também Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. 4. Tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já retou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. 5. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá, porém Davi matou dos sírios 22.000 homens. 6. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo, e o Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ia. 7. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. 8. Tomou mais o rei Davi muito grande quantidade de bronze de Betá de Berotai, cidades de Hadadezer. 9. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi derrotara todo o exército de Hadadezer, 10. Mandou seu filho Jorão ao rei Davi, para o saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi.
Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze. 11. Os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara. 12. Da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. 13. Ganhou Davi renome, quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal. 14. Pôs guarnições em Edom, em todo Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ia. 15. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia a justiça a todo o seu povo. 16. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército, Josafá, filho de Ailude, era cronista. 17. Zadoque, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. 18. E Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Capítulo 9. Versículos 1. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. 2. Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. 3. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então, Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. 4. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Ludebar. 5. Então, mandou o rei Davi trazê-lo de Ludebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. 7. Então, lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. 8. Então, se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? 9. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. 10. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu, e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma, porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. 11. Disse Ziba ao rei: segundo tudo, quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. 12. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Capítulo 10. Versículos 1. Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. 2. Então, disse Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para eu consolar acerca de seu pai, e vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. 3. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor, Anum: pensas que, por Davi te haver mandado consoladores, está honrando a teu pai? Porventura, não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? 4. Tomou, então, Anum os servos de Davi, e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. 5. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e, então, vinde. 6.
Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros tomar a soldo 20.000 homens de pé dos ciros de Bet-Reob e dos ciros de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. 7. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. 8. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, e os ciros de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. 9. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos o que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os ciros. 10. E o resto do povo, entregou-o a Abisai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. 11. Disse Joabe: se os ciros forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro, e, se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. 12. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça ao Senhor o que bem lhe parecer. 13. Então, avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os ciros, e estes fugiram de diante deles. 14. Vendo os filhos de Amon que os ciros fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai e entraram na cidade, voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. 15. Vendo, pois, os ciros que tinham sido desbaratados diante de Israel, tornaram a refazer-se. 16. E Hadadezer fez sair os ciros que estavam do outro lado do rio, e vieram a Elã. Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. 17. Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os ciros se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. 18. Porém os ciros fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os ciros os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo, também feriu a Sobaque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. 19. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os ciros de ainda socorrer aos filhos de Amon.